Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Essa é uma série do canal O Caminho do Discipulado e se essa é a sua primeira vez aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal, a seguir no Spotify, a nos acompanhar no Telegram, no Instagram, no Facebook. Estou muito animado, hoje vamos fazer um estudo sobre 2º Nef 19. Eu vou fazer a leitura na íntegra desse capítulo e logo após algumas lições que eu e você podemos tirar desse capítulo e aplicar na nossa vida. Um estudo muito legal, muito suave, tranquilo. Tenho certeza que vai ser um episódio muito bom para mim e para você, onde vamos poder tirar lições importantes para aplicar na nossa vida. Obrigado a todos que já têm acompanhado o canal Caminho do Discipulado. Como eu falei, se você está aqui a primeira vez, se inscreva no canal e convido você também a participar e ouvir de outras séries que nós temos disponibilizadas já no canal. Temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas, temos uma série com resumos de livros em formato de audiobook, que você pode ouvir aí pelo YouTube ou no Spotify e que você vai poder aprender muita coisa legal. Nesse momento eu estou gravando o resumo do livro O Dom Divino do Perdão, do Elder Neil Anderson. Nós já temos um episódio disponível no canal nesse momento, depende de quando você está ouvindo, mas todos os outros episódios eles vão estar disponíveis no canal com um resumo desse livro, O Dom Divino do Perdão. Livro maravilhoso e que traz muitas lições importantes para a nossa vida. Vamos lá então? Então, para iniciar hoje, eu vou fazer a leitura na íntegra do capítulo de hoje, que é 2º Nef, capítulo 19, depois os comentários e as lições que eu e você podemos tirar, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, seja muito bem-vindo e estou muito animado de ter você comigo em mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Agora então vou fazer a leitura na íntegra de 2º Nef 19. Esse capítulo ele é comparado com Isaías 9 e ele diz o seguinte: Não obstante, o entenebrecimento não será tal como foi em sua aflição, quando no princípio ele afligiu ligeiramente a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e depois afligiu mais severamente pelo caminho do Mar Vermelho, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. Tu multiplicaste a nação e aumentaste a alegria. Eles se alegram perante ti como se alegram na ceifa e como os homens exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo e que pesava sobre ele, e a vara de seu ombro e o bastão do seu opressor. Pois toda a peleja dos guerreiros se faz com ruídos confusos e vestimentas roladas em sangue, mas esta será com queimadura e combustível de fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Poderoso Deus, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O aumento de governo de paz não terá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para organizá-lo e estabelecê-lo com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou sua palavra a Jacó e ela caiu sobre Israel. E todo o povo saberá, até mesmo Efraim, os habitantes de Samaria, que dizem com soberba e altivez de coração: Os tijolos caíram, mas com pedras lavradas edificaremos. Cortaram-se os sícomoros, mas os cedros substituiremos. Portanto, o Senhor levantará contra eles os adversários de Rezim e reunirá os seus inimigos. Pela frente os sírios e por trás os filisteus, e devorarão Israel com a boca escancarada. Com tudo isso, não se aplacou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque o povo não se revolta para quem fere, nem busca o Senhor dos Exércitos. Portanto, o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco num dia. O ancião é a cabeça, e o profeta que ensina falsidades é a cauda. Pois os guias deste povo fazem-no errar, e os que por eles são guiados são destruídos.
Pelo Senhor não se regozijará os seus jovens, e não se compadecerá de seus órfãos e viúvas, porque são todos hipócritas e malfazejos, e toda boca profere tolices. Com tudo isso, não se aplacou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Pois a iniquidade queima como fogo, devorará as sarças e os espinheiros e atear-se-á nos emaranhados das florestas, e eles acenderão como subida da fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será escurecida, e o povo será como combustível de fogo, e nenhum homem poupará seu irmão. Arrebatará à sua direita e terá fome, comerá à sua esquerda e não se fartará. Cada um comerá a carne do próprio braço. Manassés, Efraim, e Efraim, Manassés. Eles juntos serão contra Judá. Com tudo isso, não se aplacou a ira, mas ainda está estendida a sua mão. O comentário que eu gostaria de fazer desse capítulo 19, de 2 Nef 19, é o versículo 2, que diz assim: O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. Você já deve ter ouvido essa expressão, região da sombra da morte, mas você já parou para pensar o que significa a região da sombra da morte? Essa expressão, a região da sombra da morte, é uma frase que aparece na Bíblia, especificamente no Salmo 23, versículo 4, que é um dos salmos mais conhecidos e mais lidos por todo mundo. E eu trouxe aqui esse salmo, ele é bem pequeno, e ele diz o seguinte, você vai lembrar dele: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por causa do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse versículo fala que mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa passagem ela é atribuída ao rei Davi e frequentemente ela é interpretada de várias maneiras, mas a ideia central é de confiança, proteção divina, mesmo nas situações mais sombrias e perigosas da vida. Por exemplo, a proteção divina, ela significa que a região da sombra da morte, ela representa momentos de grande perigo, dificuldade ou aflição na vida de uma pessoa. Essa passagem enfatiza a confiança na presença e na proteção de Deus, que guiará e consolará mesmo nas circunstâncias mais assustadoras, como por exemplo, na região da sombra da morte. Ela também nos incentiva e sugere como que com Deus ao nosso lado nós não precisamos ter medo da morte ou de qualquer mal. Ele nos oferece conforto e segurança espiritual, mesmo nas situações mais terríveis, como por exemplo, na região da sombra da morte. Isso significa também que com a sua vara e seu cajado, que é mencionado no Salmo 23, são símbolos do cuidado e da orientação de Deus. Eles representam o auxílio divino que nos é oferecido nos momentos de sofrimento e grande dificuldade, como por exemplo na região do Vale da Morte. Isso também ensina sobre fé e confiança. É uma expressão de fé e confiança em Deus como um pastor que cuida das suas ovelhas. Enfatiza que a confiança em Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios, e que podemos encontrar conforto e segurança em sua presença.
Em resumo, a região da sombra da morte é uma metáfora que descreve situações difíceis e perigosas na vida. Mas a passagem do Salmo 23,4 nos ensina a confiar em Deus para nos guiar e proteger nessas circunstâncias, encontrando conforto e paz, mesmo quando estamos enfrentando os maiores medos e desafios da nossa vida. Então, que eu e você possamos lembrar desse versículo 2 de 2 Nef 19. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. A luz é o Senhor Jesus Cristo. E o versículo segue: sobre os que habitavam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. Então, a região da sombra da morte pode significar aquilo de mais terrível, de mais difícil, de mais assustador que eu e você vamos enfrentar em nossa vida ou que estejamos enfrentando nesse momento. Lembre-se que isso significa mais do que a própria morte. É uma região da sombra da morte. É uma região, é algo muito denso e profundo. Então talvez seja pior do que a própria morte. Imagine aquilo de pior, de mais difícil que pode acontecer na sua vida. E lembre-se que esse versículo nos faz saber que mesmo isso, mesmo para quem está nessa situação, habitando na região da sombra da morte, a luz resplandece. E a luz é o Salvador Jesus Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, lembre-se sempre, seja no momento de angústia, de falta, uma traição, seja um momento de que você descobriu uma doença, algo que está preocupando você, um familiar, um divórcio. Lembre-se sempre, não importa qual seja a dificuldade, pode ser algo inclusive na região da sombra da morte. Lembre-se que mesmo para aqueles que habitam, sobre os que habitam na região da sombra da morte, a luz resplandece, e a luz é Jesus Cristo. Não importa quão densa seja essa região da sombra da morte, quão escura, quão solitária, quão densa seja essa escuridão, ainda assim ela não subsiste à luz que resplandece. E a luz que resplandece é a luz do Salvador. Ele é a luz e a vida do mundo. Lembre-se sempre disso. Não importa o tamanho das trevas que você está enfrentando ou que você vai enfrentar, a luz de Cristo é capaz de dissipar, desfazer, mandar embora, expulsar toda essa escuridão, toda essa tristeza, tudo aquilo que aflige aqueles que têm que habitar na região da sombra da morte. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Espero que você tenha conseguido tirar lições importantes desse capítulo, desse episódio, assim como eu consegui tirar. Muito obrigado pela sua companhia, por estar aqui comigo em mais um episódio. Muito obrigado por todos que têm compartilhado o conteúdo do canal Caminho do Discipulado com amigos no Facebook, no WhatsApp, com familiares. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo que você esteja bem, que você tenha um ótimo dia onde você estiver agora, que você tenha muita alegria na sua vida, com sua família, com as pessoas que você ama, e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.